Estamos trabalhando esses 3 meses, mais 3 meses. Estamos na terceira lição. Vamos para a terceira lição hoje. Se você não tem, a irmã está sem, pode pegar ali no Pedro Daniel vai pegar para você. Gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e depois nós vamos ler 1 João. Mas vamos primeiro para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O tema de hoje, irmãos, é examinando o movimento de batalha espiritual que tem por aí, tão estranho às Escrituras. E nós queremos orientar os irmãos sobre o erro desses movimentos. O erro desses movimentos que assolam a maioria das igrejas do Brasil, especificamente as igrejas pentecostais. Mas vamos para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, é um texto bem conhecido. Paulo está exortando os irmãos aqui no final da carta. Verso 20, ele diz: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Eu queria que vocês prestassem atenção especificamente no versículo 21, que diz: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Eu sei que há uma frase que é muito usada, uma frase de Cristo que diz o quê? Que nós não devemos julgar uns aos outros. Veja, julgar uns aos outros. Que tipo de julgamento é esse que Cristo nos exorta a não fazermos? O julgamento que nós não devemos fazer é aquele julgamento que nós criamos ou fazemos uma leitura antecipada do indivíduo, do irmão ou da pessoa, sem conhecermos nada de sua vida, simplesmente pela aparência. Então, esse tipo de julgamento, ele é um julgamento que vai nos levar a pecar, porque nós vamos errar no crivo que nós estamos tomando em relação àquele que está diante de nós. Então nós julgamos sem saber de nada e em cima dos nossos julgamentos nós começamos a agir. Porque de acordo com os nossos julgamentos nós agimos. Então nós agimos muitas vezes erradamente, ou falamos alguma coisa contra o próximo, ou tomamos alguma atitude contra o próximo por causa do juízo que nós fazemos dele. Um juízo que muitas vezes nós fazemos sem ter conhecimento de causa. Então, por exemplo, se determinada pessoa que frequenta a igreja, ou que nós passamos a conhecer no trabalho, ou na escola, qualquer área, qualquer parte, você observa que aquela pessoa ela tem determinadas atitudes, ela toma determinadas atitudes, que eu posso dizer, a maneira como ela se veste. Deixa eu dar um exemplo bem simples aqui. A maneira como ela se veste, ou a maneira como ela corta o cabelo, ou de repente algum objeto que ela use, no caso uma mulher, algum brinco, alguma pulseira, alguma coisa. É claro que existem as representações sociais, e a maneira como nós nos vestimos, ou as coisas que nós usamos, elas têm suas representações sociais, elas significam alguma coisa. Nós sabemos que elas falam alguma coisa. É claro, a maneira como a pessoa se veste, se você chegar numa calçada da praia e observar um camarada com um cabelo grande, cheio de tranças, né, ele cheio de pulseiras de couro, e com um tabuleirozinho de madeira, com várias pulseiras, ele sem camisa, com um bermudão, uma bermuda rasgada, você vai perceber que ele é um hippie, né? Ou pode ser um hippie. Pode não ser nada disso, mas geralmente os hippies eles têm essa representação social, eles se apresentam dessa forma. Porque essa representação carrega por trás dela uma história, uma cultura. Então tem uma cultura de música, tem uma cultura de linguagem, tem uma cultura de trabalho. Vocês podem observar que os hippies eles trabalham com o quê? Com pulseiras, com colares, com brincos, com anéis. Então tem toda uma cultura, eles gostam desse ambiente de praia ou de praças, geralmente carregam um violão, gostam de um estilo de música, as músicas de Bob Marley, né? O reggae, é um estilo que eles gostam. Por quê?
há uma representação social, há uma cultura por trás disso. Então, se você se encontra com um hippie, você, é claro, vai julgar, esse camarada é hippie, né? E aí, nos nossos julgamentos já preconcebidos, nós vamos pensar o quê? Que ele também deve usar drogas, né? Mas nem sempre a pessoa usa drogas. Pode ser que ela goste daquele tipo, ele goste daquele tipo de liberdade, porque os hippies, eles pregam essa liberdade dessa forma, e ele seja um camarada pelo histórico de vida, pelo que ele passou com o pai, com a mãe, na sua família, os traumas, os problemas, a sua própria personalidade, ele se identifica com aquilo. E ele queira expressar, ou tenha uma vontade de ser livre, andando e vivendo daquela forma. Às vezes ele nem concorda com tudo aquilo, mas ele quer viver daquele jeito para expressar para o mundo e para o povo que ele é livre. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então nós fazemos um juízo e aí julgamos a vida toda da pessoa simplesmente por uma representação que ele carrega consigo. Estou certo, né, Daniel, no que eu estou falando? Ok. Então, é porque eu estou usando termos aqui que a psicologia usa muito, a psicologia social, e pode ser que eu me confunda, faz tanto tempo que eu tratei dessas coisas. Mas assim, então, vocês estão entendendo? Quando Jesus diz, não julgueis, às vezes um irmão chega, ele passa por você, ou ele não está talvez sorrindo tanto para você, e nós fazemos aquele juízo, e em cima do juízo que nós fazemos, nós acreditamos naquelas posições que nós tomamos mentalmente e começamos a agir. Aí diz, esse irmão aí eu também não quero nem saber, eu vou descartar ele da minha vida, também não vou mais falar com ele. Você está entendendo? Então, suas atitudes têm a ver com o seu juízo, e esse juízo, sem saber a causa, ele é um juízo errado. É esse juízo que Jesus nos proíbe de julgar. Agora, ao mesmo tempo, Jesus vai dizer, julgai segundo a reta justiça. E julgar segundo a reta justiça é comparar o que a pessoa faz com as Escrituras, com o que Deus nos ensina, com o que Deus nos revela. Esse juízo não é errado. Quando você vê, e aí, por exemplo, se vocês me veem tomando uma atitude, eu dando um grito em alguém, eu gritando com a minha esposa, ou desrespeitando ela, então vocês estão vendo a minha atitude, e vocês vão julgar a minha atitude de acordo com o que a palavra nos ensina. Então vocês não estão fazendo um julgamento sem saber de nada, sem base nenhuma. Vocês estão vendo a ação, vocês estão vendo a atitude, estão vendo o erro ou o acerto e vão julgar, vão comparar com aquilo que a palavra de Deus nos diz e aí vão confirmar se aquilo é correto ou não. É esse julgamento que a Bíblia está dizendo que nós devemos fazer. Julgai todas as coisas. Ou seja, olhem para as coisas, examinem as coisas e comparem com a minha verdade. Com a verdade que Deus nos dá, com a verdade que nos é revelada. E em cima dessa verdade, tomem a decisão de vocês. Porque eu preciso de um parâmetro. Eu não posso identificar que isso aqui, um exemplo, que esse púlpito, ele tem aqui, por exemplo, 50 centímetros. Eu não posso identificar que isso aqui tem 50 centímetros e dizer, realmente tem 50 centímetros. Se eu não pegar uma fita métrica e medir e comparar, e ver se realmente isso aqui está correto de acordo com o que eu estou falando. Vocês estão entendendo, né? Então, se eu falo algo, ou se eu faço algo, as minhas afirmações, quer em palavras, quer em atitudes, precisam ser sempre avaliadas. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos avaliar uns aos outros, mas não julgando-os sem ter nenhuma base, tomando como parâmetro a palavra de Deus. A gente está sempre fazendo isso, irmãos. A gente está sempre fazendo juízos. É verdade. É verdade, é verdade. Olha, é interessante o que o irmão falou. Eu uma vez estava conversando, eu fazia um julgamento sobre determinada pessoa. A gente sempre faz, é normal. Você sempre vai fazer, você sempre vai julgar o outro. Querendo ou não, você sempre tem uma imagem pré-estabelecida da outra pessoa. É ou não é? Isso aí é normal, isso é natural. O que Jesus nos ensina é a gente ter cuidado para a gente não errar, não pecar nos nossos juízos. Por isso que ele diz, julgai segundo a reta justiça. E outra, examine tudo, retenha o que é bom. Mas, vamos dar um exemplo. Eu não conheço bem Glauber. Eu vou dar um exemplo de Glauber. E, de repente, eu começo a perceber que Glauber falta os cultos durante a semana. Vou dar um exemplo. E aí eu não sei da história de vida de Glauber. Eu não conheço Glauber. Conheço só de vista. Mas aí eu chego pelo fato de Glauber
faltar alguns cultos, eu faço um juízo. Eu digo, Glauber não quer nada com o evangelho, não quer nada com a igreja, porque ele não vem aos cultos na semana. Mas aí, de repente, eu tenho a oportunidade de conversar com o Glauber. É um exemplo, viu? Não estou dizendo que é isso. Aí Glauber compartilha comigo que ele tem um pai doente em casa, um exemplo. Que ele precisa trabalhar até tarde da noite, todos os dias, para comprar os remédios de seu pai. Eu vou mudar ou não vou, meu juízo? Que ele tem vontade de vir para a igreja, mas ele não pode porque ele precisa ficar cuidando do seu pai, que precisa de todos os cuidados, e ele não tem irmão, não tem irmã que possa ajudar, é só ele e o pai em casa e ele cuidando do pai. Vocês estão entendendo? Então, olhe que eu vou fazer outro juízo e vou dizer, rapaz, em vez de eu achar que o irmão não tem compromisso, pelo contrário, eu vou elogiar ele e ver que ele é uma pessoa que está cuidando do seu pai e está se esforçando, trabalhando para dar o melhor para a sua família. Então, irmãos, a gente incorre nesse erro constantemente. Agora veja, as pessoas usam às vezes erradamente essa palavra, não julgueis, para não ser julgados, e usam essa palavra achando que você não tem o direito de fazer nenhum julgamento ou julgamento de nada. Veja, você pode e deve sempre julgar. O problema é, julgue conforme o que as Escrituras nos revelam. Julgue com conhecimento de causa. E é nesse sentido, nessa palavra, que a gente vai entrar na questão das heresias, na questão do que as pessoas estão pregando por aí, e às vezes a gente com medo, ou que as pessoas ficam afirmando, você não pode julgar, e prega um monte de heresia, e às vezes a gente abraça essas heresias sem ter a coragem de defender a palavra de Deus, ou de comparar o que a pessoa está falando com as Escrituras, e dizer, peraí, o que essa pessoa está falando não é correto. Por mais que eu goste da pessoa, por mais que eu tenha apreço por ela, eu tenho que chegar e dizer, peraí, eu gosto da pessoa, mas o que ela está falando não é correto, à luz da palavra de Deus. E aí você vai ficar com quem? Com a pessoa ou com a verdade? Com a verdade, com a palavra. Vamos para outro texto mais claro? 1 João, capítulo 5, para a gente entrar na lição de hoje. Por isso que a gente precisa ter cuidado com esses movimentos de batalha espiritual. Nós estamos estudando aqui sobre a guerra que nós enfrentamos contra os principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tá? Efésios 6, né, que a gente está trabalhando. Mas vamos abrir em 1 João, capítulo 5, verso 13. 1 João, capítulo 5, verso 13. A lição de hoje é a lição número 3, página 8. Lição número 3, página 8 da nossa revista, tá? Essa é a lição de hoje, mas nós vamos ler o texto base de hoje, 1 João, capítulo 5, versículo 13. Não é João, é 1, tá? 1 João, lá no final da sua Bíblia. Primeira epístola de João, pertinho de Apocalipse já, lá no finalzinho da sua Bíblia. Capítulo 5. Os irmãos lembrem, principalmente os novos convertidos, que nós temos 4 cartas, na verdade nós temos 4 livros de João, mais 5 livros com Apocalipse, né? Nós temos o Evangelho de João, nós temos a primeira, a segunda e a terceira carta, e nós temos o livro de Apocalipse. São 5 livros de João. Tá? Então vamos lá, 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, verso 13. Estas coisas os escrevi, tudo que ele tem escrito para os irmãos, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, veja, o que é nascido de Deus, o que é nascido de novo, não vive em pecado. Não é que ele não tenha pecado, mas ele não vive na prática, ele não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, ou seja, aquele que nasceu de Deus é Cristo.
Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Verso 19 de 1 João 5. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém? Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa frase que ele diz que aquele que é nascido de Deus, que é o crente nascido de novo, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aí ele vai dizer, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Ou seja, aquele que nasceu de Deus, o aquele deve estar com um A maiúsculo. Porque aquele que nasce de Deus, que guarda o que é nascido de Deus, vocês estão entendendo? Ele faz um paralelo de... o que é nascido de Deus é o crente, não vive na prática do pecado. E depois ele vai dizer, esse que é nascido de Deus, que não vive na prática do pecado, que é o nascido de novo, ele tem um que lhe guarda, e o que lhe guarda é aquele que nasceu de Deus, é que o guarda, é Cristo, o Filho de Deus. Tá? Ele o guarda, e o maligno da Bíblia de vocês está com um Mzinho aí maiúsculo para facilitar o entendimento. Esse maligno aqui é o diabo mesmo, é Satanás. Ele não lhe toca. E aí depois ele diz, e o mundo jaz no maligno. E o mundo jaz no maligno. Volte aí para o capítulo 4, por favor. Capítulo 4 de 1 João, ainda aí no final da sua Bíblia. Capítulo 4, a gente leu 5, vamos para o 4 agora, versículo 1. Para terminar falando sobre a questão do juízo, do julgamento. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, o anticristo mesmo, aquele profetizado em 2 Tessalonicenses 2. E ele diz, e presentemente já está no mundo. Presentemente no sentido do espírito do anticristo, do engano. O engano, a mentira, ela já existe desde que o mundo é mundo. Então esse espírito do anticristo, ele já existe. Quando Jesus ele se refere aos judeus e diz, vocês são filhos, e eu digo de quem vocês são filhos, no capítulo 8. O pai de vocês é o diabo, porque vocês me desejam matar, e o diabo, e vocês mentem, e o diabo, ele é homicida desde o princípio e mentiroso também. Então vocês estão entendendo essa relação? O espírito do maligno, ou o espírito maligno, ele já atua da mentira, do engano, do assassinato segundo Cristo. E aqui, segundo João, ele diz, olha, o anticristo vem, a pessoa do anticristo virá. Nós sabemos, ele virá. O filho do maligno, vamos dizer assim, ele virá. Não é filho no sentido literal, mas aquele que será usado poderosamente pelo poder de Satanás e que lutará e perseguirá e trará muito sofrimento sobre a igreja, ele virá. Pessoalmente, sim. É uma pessoa, um ser humano normal, só que vai ser cheio do poder do maligno. A ideia é essa, de anticristo. Ele vai ser contra Cristo e contra todos que são de Cristo. E nós sabemos como é a história segundo Apocalipse, segundo outros textos bíblicos. Mas esse espírito do engano, ele já existia, irmãos, na época da igreja primitiva e continua existindo hoje. E a gente pode perceber esse espírito do engano nas palavras dos falsos mestres e dos falsos profetas. Então, tenham cuidado. O movimento de batalha espiritual que é exposto em muitas igrejas, ele não tem nada a ver com o evangelho. Você quer ver uma cultura que nós trazemos desse movimento de batalha espiritual? É aquela frase, tá o quê? Tá amarrado, ou tá amarrado, é muito famoso. Quantas vezes você e eu já pudemos ter usado essa frase achando que ela tem algum poder? Quando você diz, está amarrado, você acha que quando você diz isso surte algum efeito no reino espiritual ou contra Satanás? Você pode dizer isso 1000 vezes o dia todo, não vai servir nada, você vai cansar sua garganta, sua voz. Me diga qual é a base bíblica
em que há fundamento para isso, nenhuma. A gente vai ver por quê, mas nós vamos estudar isso detalhadamente. Eu falei para vocês os erros desse movimento espiritual. Eu disse a vocês que o Brasil ele recebeu uma influência muito grande de um indivíduo chamado, o nome dele, Peter Wagner. Peter Wagner foi um camarada que influenciou muito as nossas igrejas com seus livros. E ele é que trouxe essa linha de batalha espiritual que fala de demônios presos a alguns lugares geográficos. Já ouviram falar nisso? Vocês já ouviram algum missionário ou algum pregador chegar e dizer: irmãos, nós vamos dar uma volta na cidade, orando pela cidade e repreendendo os demônios, para a gente começar a nossa igreja ou começar a evangelizar nesse lugar? Já ouviram isso? Gente agindo dessa forma? Por quê? Porque na compreensão de Peter Wagner, e a gente vai ver as bases bíblicas, eu já mostrei a vocês isso aqui a semana passada, eles acreditam que alguns demônios, eles são presos a algum local geográfico. Por exemplo, Recife tem os seus demônios geográficos. Os demônios daqui de Pernambuco são uns, os demônios da Paraíba são outros, os demônios do Ceará são outros. Então, eles saem identificando, e eu disse a vocês que o texto que eles usam como base é o texto de Daniel, que fala que o príncipe da Pérsia resistiu o anjo durante 21 dias, que iria levar uma mensagem para Daniel. E aí foi necessário que viesse a ajuda do céu, de Miguel, para guerrear contra esse anjo da Pérsia, esse príncipe da Pérsia. A Bíblia não diz anjo, mas diz príncipe da Pérsia. Depois, mais na frente, vai dizer que foi o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia que lutaram contra o anjo que viria dar a mensagem ao profeta Daniel, e que Miguel teve que vir para lutar para que esse anjo conseguisse passar nessa barreira que se levantou contra ele. Nós estudamos aqui a semana passada de que provavelmente o texto está falando de anjos, de demônios que estavam influenciando a Grécia, influenciando a Pérsia, para guerrear contra o povo de Deus, e que foi necessário que os anjos do Senhor, e que principalmente o anjo Miguel, viesse e combatesse, por ele ser mais poderoso, e viesse e vencesse essa batalha, e aquele anjo que viria trazer a mensagem, como um enviado de Deus para o profeta Daniel, pudesse chegar até Daniel. Então há uma ideia de uma batalha no reino das trevas? Nós não negamos isso. O problema é que, por inferência, você quer dizer que agora, porque o texto fala de príncipe da Pérsia e de príncipe da Grécia, você querer dizer que também tem o príncipe do Brasil, tem o príncipe da Argentina, tem o príncipe da Noruega, se referindo a demônios. Vocês estão entendendo? Você não pode fazer essas afirmações. Mas eu nunca vi besteira vender tanto, né? E esses camaradas fazem o livro dele, conta as histórias dele de carochinha, e a gente abraça e compra os livros e acha que os camaradas são o máximo, né? Então não existe, irmãos, demônios geográficos, pelo amor de Deus. Não há fundamento bíblico para isso. Outra coisa, em nenhum momento vocês vão ver Jesus ou os discípulos repreendendo demônios geográficos, ou Paulo querendo arrodear uma cidade, orando, repreendendo os demônios para ele poder evangelizar. A própria palavra de Deus já liberta o homem. A própria pregação do evangelho já liberta o homem. E não é de demônios apenas, é do pecado. Liberta o homem do pecado. O que é que Jesus diz? Se a minha palavra permanecer em vocês, vocês são verdadeiramente o quê? Os meus discípulos. E a verdade, o quê? Vos libertará. E vocês serão verdadeiramente o quê? Livres. E aí eles perguntam, a gente precisa ser livre de quê? Nós não somos escravos de ninguém. Aí Jesus diz, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Vocês precisam ser livres do pecado. Então, antes de nós estarmos sendo guiados por espíritos malignos, que nos cercam, que nos prejudicam, o pecado é o nosso maior mal. E nós precisamos ser libertos do pecado, primeiramente. Isso é o mais importante. Ele morreu pelos nossos pecados. Sendo livre dos pecados e recebendo a justiça de Cristo, acabou-se. O maligno não mais o quê? Não nos toca.
Não é que é uma heresia o estar repreendido. Você dizer estar repreendido não é que é uma heresia. A questão é no que você está crendo quando você fala isso. Entendeu? Quando as pessoas acham que simplesmente por uma frase Satanás pode ser repreendido, isso é um erro muito grande. Porque a Bíblia diz que só há uma maneira de nós enfrentarmos o diabo. É sujeitando a quem? A Deus. Não é por uma frase. Esse é o grande erro. Aí o camarada quer viver uma vida toda troncha e está dizendo que está repreendido. Vocês estão entendendo? Ele quer viver uma vida de desobediência e está para um lado e para o outro. Está repreendido e achando que ele está seguro. É isso que eu quero que vocês entendam. Só existe uma maneira de estar seguro diante de Deus e nessa guerra ser um vencedor, é se você tiver Cristo reinando no seu coração. Porque a partir do momento que você é nascido de Deus, Cristo vai guardar você. Porque se não for Cristo nos guardando, irmãos, não tem frase que você possa dizer que segure. Basta ser o capetinha mais fraquinho da hierarquia deles. Eu estou usando aqui. Basta ser o demôniozinho mais fajuto. Eu estou dizendo, porque a Bíblia sempre, os judeus, eles se referem ao reino espiritual do mal como principados e potestades. Vocês já viram esses textos? Paulo vai falar sobre isso. Nós lutamos não contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Essa palavra no plural, principados e potestades, traz uma ideia hierárquica de um poder maior do que o outro nesse reino. Vocês estão entendendo, né? Então eu não posso afirmar categoricamente que é assim, mas provavelmente nesse reino espiritual, como as coisas de Deus são muito bem feitas e ordenadas, então pode ser, e provavelmente é assim, que os demônios eles têm todo um funcionamento hierárquico, de que eles têm, além das funções, poderes, um tem mais poder do que o outro, de acordo com a própria criação de Deus, porque eles foram criados por Deus, não os demônios, mas os anjos, todos os anjos, santos. Só que um grupo de anjos, eles pecam, eles caem, se tornam anjos caídos e maus. E são esses anjos caídos e maus e pecadores que nós chamamos de demônios. Vocês estão entendendo, né? Então eles têm poderes, eles agem nesse mundo espiritual de uma forma que nós não compreendemos, porque a Bíblia não é muito clara. Mas eles conseguem falar, eles conseguem trazer mensagens de Deus quando são os anjos bons, eles participam dos maiores eventos da história. Na ressurreição, os anjos estavam lá, foi eles que abriram a pedra do túmulo. Na subida de Jesus aos céus, os anjos estão lá dizendo que assim como eles estão vendo os discípulos, Jesus subindo, eles virão Jesus descer. Quando Jesus voltar, os santos anjos estarão com ele. Na colheita, no juízo, os santos anjos de Deus estarão fazendo esse trabalho também. Você vai ver no nascimento de Jesus, quem é que prediz o nascimento dele a Maria? O anjo Gabriel. Quem é que prediz o nascimento de João Batista a seu pai Zacarias? O anjo Gabriel também. Então esses anjos estão presentes em momentos importantes da história da salvação, os santos anjos. Mas ao mesmo tempo você vê também os anjos maus participando de eventos e tentando destruir ou impedir que essa obra da salvação aconteça. Aí você vai ver que quando Jesus começa o seu ministério, quem é que vai estar tentando ele? Satanás. Quem é que vai entrar em Judas para que Judas possa trair o Senhor? Satanás também. Quem é que vai influenciar Pedro, ou a mente de Pedro, para que Pedro diga que Jesus não vai morrer, porque isso não pode acontecer com ele, impedindo assim a obra da expiação? Satanás. Outra feita, Jesus está reunido com seus discípulos, orientando os discípulos, e aí ele diz: vamos sair daqui porque o príncipe deste mundo se aproxima. Então veja, em vários momentos o poder do próprio Messias é evidenciado, ele expulsando o quê? Demônios, mostrando que a luz tinha chegado na vida das pessoas, elas seriam libertas dos seus pecados e de seus algozes, seus demônios. Mas nem todo mundo que é do mundo e que não nasceu de novo pode ser e é possuído por demônios, embora seja influenciado por este mundo, que o seu rei e o seu príncipe é Satanás. Diga aí, irmã Elizabeth, para a gente continuar.
Não, não, são muitos demônios. Eu estou falando de Satanás, mas não só é Satanás. Satanás e seus anjos, vamos dizer assim, né? Os demônios de modo geral, tá? Aí o que acontece? O que é que eu expliquei a vocês? Oração de guerra. A oração de guerra, ela é um erro. Por quê? Porque ela não é uma oração feita a Deus. Lembram que eu expliquei isso para vocês? Quando alguém está endemoniado, é claro que você repreende o demônio, mas só que você fala com o diabo, você fala com os demônios. E a verdadeira oração, ela não é feita a demônios. A verdadeira oração, ela é sempre feita a quem? Ao Pai, a Deus. Então, às vezes você... Ramiro pela ordem, aí depois eu passo para a irmã. Irmão Ramiro? Sim, sem dúvida. A palavra, ele está falando sobre a questão de confessar a Cristo, né? Porque ele está falando o que significa confessar. Confessar a Cristo é muito mais do que você dizer eu sou de Cristo. Confessar a Cristo é você mostrar, através da sua vida, que você verdadeiramente vive pela fé nele. E isso requer tempo. Confessar a Cristo é você dizer, eu sou de Jesus e acabou. Não, isso todo mundo pode fazer. Se você permanece no pecado, interessante que João ele vai dizer quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. E ele vai dizer, olha, os filhos de Deus, os que são filhos de Deus, eles não vivem na prática do pecado. Eles não se sentem bem com o pecado. Eles vão fugir do pecado. Por mais que sejam frágeis, e nós somos frágeis, por mais que nós possamos cair em pecado, nós não vivemos na prática do pecado. É aquilo que Paulo diz, o que roubava não rouba mais, antes vai trabalhar e ajudar quem não tem. Então ele não pode ser mais a mesma pessoa, porque Cristo entrou no seu coração, passou a ser o Deus da sua vida, o Espírito Santo habita nele, age por meio dele. Então ele não pode mais viver naquilo que é contrário a Deus. Embora tenha falhas, embora enquanto estiver aqui ele vai ter essa luta entre a carne e o Espírito, que é isso que Gálatas capítulo 5 fala, a luta entre a nossa própria natureza pecaminosa que nos leva a fazer o que desagrada a Deus, com o que é agradável a Deus, do qual o Espírito Santo gera em nós. Então essa luta sempre vai existir, além da luta contra o mundo, que é o lugar onde nós estamos e somos influenciados por esse sistema maligno. Você chega na faculdade, um jovem, então ele vai ser influenciado pelas palavras do professor dele, pela maneira como os colegas dele de classe e as colegas vivem. Por exemplo, ele vai se deparar em determinadas festas, vai ser convidado para participar de festas, vai ser convidado para ter que aceitar a ideologia de gênero, vai ter pressões e mais pressões, ele vai ter que concordar que tudo pode, que isso é uma questão religiosa, que ele não deveria aceitar isso, mas ele deveria ser livre. Então veja, há essa pressão do mundo. Quem é que está por trás desse sistema? Satanás. Quem é que está por trás dessa perseguição contra o povo de Deus? O diabo. Mas ele usa o quê? Ele usa os braços dele? Não, ele é um anjo. Ele vai usar pessoas, ele vai usar ideias. Ele é muito inteligente, ele é muito sagaz, ele planeja, irmãos. Então ele tem por trás do que o mundo faz, ele tem toda uma influência. Como Paulo diz em Efésios 2, nós vivíamos segundo a direção do Espírito da potestade do ar, do Deus, o príncipe da potestade do ar. Nós éramos influenciados por ele, antes de conhecermos a Cristo. Aí você diz como nós éramos influenciados? Porque nós fazíamos o que o mundo nos ensinava a fazer. E para nós era tudo o quê? Normal. Mesma direção, correto e correto. Não custa nada você tirar a vida de alguém. O mundo pode dizer isso, mas o que é que a Bíblia diz? O que é que Jesus diz? O mundo diz, rapaz, guarde no seu coração a mágoa e se vingue quando você puder. Quando você puder, dê o troco. Agora não dê do mesmo jeito não, faça pior. O que é que Jesus diz? Perdoe. Você vai ver que as coisas são diferentes. O mundo diz, seja sabido, rapaz. Todo dia sai um otário e um sabido. Seja o sabido, não seja o otário, não. E sabido no mundo é você enganar o outro. É você conseguir ludibriar o outro. É você crescer às custas da queda dele. Isso é o que o mundo nos ensina. Sucesso para o mundo é você passar por cima de todo mundo e ser o melhor. Aí Jesus Cristo diz, não, que aquele que é maior no reino dele é o que é o menor, é o que serve. Vocês estão entendendo que as coisas são totalmente opostas, são antagônicas. O mundo e a vontade de Deus e o reino de Deus. Por isso que ele diz, aquele que se torna amigo do mundo, torna-se meu inimigo.
Não dá, irmãos. O mundo ele vai dizer, olha, você faça sexo com quem você quiser, satisfaça seus desejos. Você é dono de si mesmo, você é dono do seu corpo, dos seus desejos, faça o que você quer. A Bíblia diz não. Guarda o seu corpo, use os seus membros, os braços, os pés, o seu corpo para Cristo. É isso que ele vai dizer. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 6, se eu não me engano, ele vai falar sobre isso. E ele vai falar sobre a importância. Se antes nós usávamos para o pecado, ele disse, use agora para Deus. Então, o meu corpo eu guardo para aquela pessoa que Deus tem reservado para a minha vida. E aí no casamento, na oficialização, na aliança que eu faço com ela, diante de Deus e diante dos outros, aí eu estou, sim, responsável agora por aquele que Deus me dá. Eu queria dar a oportunidade à irmã. Fala, minha irmã, esqueci de você. Sim. Certo, pode ler mesmo. Pode. O problema não é expulsar demônios. Pode expulsar demônios, o que é? Sim, pode sim expulsar. Não há nenhum problema de você se deparar com a possessão maligna, porque eu expliquei aos irmãos que há um erro de nós acharmos que tudo é demônio, mas também há outro erro de nós acharmos que nada é demônio. Então a gente não pode cair nos extremos. A Bíblia fala que existe demônios, que existe espíritos malignos, que possuem pessoas, ou não somente possuem, mas influencia através do mundo as pessoas e a nós mesmos. E aqueles que forem verdadeiramente possuídos, nós temos autoridade em Cristo para expulsar esses demônios. Sim, sem dúvida nenhuma, em nome de Cristo. Agora o que eu estou tentando dizer é que não achem que nós lutamos contra o diabo simplesmente com frases que foram preparadas durante um autor, vamos dizer, durante um período por um autor de um livro que trouxe essa ideia para o nosso país. É sempre coisa dos Estados Unidos, né? Pois é. Mas olha, se você tem Cristo, e se você tem Cristo, lembre-se de uma coisa. É outra coisa que as pessoas dizem, que a gente aprendeu, mas que também não é tão correto. Que é você achar que para você expulsar um demônio, você precisa estar com a tua vida toda perfeita. Isso nunca vai acontecer. Nós nunca nos acharemos prontos e perfeitos e preparados para expulsar demônio nenhum. Por isso que os demônios só saem em nome de quem? De Jesus. Não existe fórmula, não existe magia. E outra, eu não orei tanto essa semana. Eu não li tanto a Bíblia, mas se aparecer alguém endemoniado na minha frente, se eu sou um nascido de Deus, acabou-se, meu amigo. Você tem autoridade em Cristo para expulsar aquele demônio. Não, mas tem aquele texto que o demônio não saiu, Jesus disse que só sairia com jejum e oração. Não, parece que há alguns espíritos malignos que o problema não foi o jejum e a oração em si, só. Você vai ver que Jesus vai criticar os discípulos porque eles não tinham o quê? O que era que eles não tinham? Fé. Até quando eu estarei convosco, ó geração incrédula? A gente tem que crer no Senhor. Mas vamos lá, eu não vou entrar em tantos detalhes agora, né? Porque é muita coisa. O que eu estou tentando trazer para vocês é que esse movimento de batalha espiritual traz dois erros grotescos. Primeiro, é que há demônios geográficos. Segundo, é que existe a maldição, a famosa maldição o quê? Hereditária. Eita misericórdia, isso é uma desgraça na vida das pessoas. Se existe um erro grave na vida das pessoas que se dizem evangélicas, pentecostais, é essa ideia de maldição hereditária. Isso não tem fundamento e a gente vai ver nenhum na palavra de Deus. Vamos para a falta de base bíblica, para essas duas coisas que a gente vai começar a estudar hoje. Eu vou entrar em detalhes, mas a gente precisa, por isso que nós começamos o texto falando sobre o julgamento. Nós devemos julgar segundo a reta justiça, devemos julgar os espíritos, as pessoas, o que elas ensinam, conforme a palavra, para ver se realmente o que elas falam tem fundamento. Abra aí sua lição na página 8. Vamos examinar um pouco essa história, né? Qual é a nossa regra de fé e prática? A palavra de Deus. Quando você vai tomar um remédio, um antibiótico, você deve seguir o quê? A bula, né?
Você não vai seguir o que o seu vizinho disse. Ah, não, rapaz, olha, eu comprei esse antibiótico e eu tomei ele, achei legal. Eu tomei dessa forma. Tomei 2 hoje, amanhã eu tomei 5. No terceiro dia eu tomei 10. Você não vai fazer isso, você pode morrer. Às vezes o médico, pelo conhecimento dele, talvez o que os próprios representantes dos laboratórios passam, porque eu não sei se vocês sabem, os médicos estudam, mas eles são informados constantemente pelos representantes do laboratório, que estudam para informar os médicos. Eles sabem, eles conhecem a parte fisiológica, tudo, mas eles não têm tempo. Vocês acham que os médicos sabem tudo? Né? Como o irmão falou, quando ele altera é porque ele foi informado por algum representante daquele remédio, daquele laboratório. Olha, esse remédio, a posologia dele é essa, mas dependendo do caso, o laboratório diz que ele pode ser usado dessa forma. Por quê? Porque os biomédicos que prepararam a fórmula e entenderam, fizeram vários testes com cobaias, usaram o remédio nas cobaias e viram que esse remédio tem um efeito, usando dessa forma ou dessa outra forma, para isso e para aquilo, enfim. Os irmãos sabem como funciona isso, né? Como funciona isso. Mas veja, a nossa regra de fé, a nossa bula é a palavra de Deus. O problema, irmãos, é que nós não lemos a Bíblia, nós não estudamos a Bíblia, e nós somos leigos em relação à palavra. Aí a gente acaba sendo levado pelas invencionices dos pastores do nosso maravilhoso país, que eu nunca vi fazer tanto falso pastor, tanto falso mestre como no Brasil. O Brasil é um celeiro de servos de Deus, mas é um celeiro de heresia, de falsos mestres. Estados Unidos também. Só que nos Estados Unidos só funciona aqueles poderosos, né? Aqui também. Mas você vê na mídia, na televisão, sabe? Graças a Deus que Deus está abrindo os nossos olhos, tem aberto os olhos da nossa igreja, porque é inadmissível, irmãos, que vocês caiam na conversa desses falsos mestres, que vocês assistam esses programas e mandem dinheiro para o ministério desses homens. A gente vai estar contribuindo com a falsa propagação, com o engano de Satanás, que usam esses homens para destruir, desmoralizar a igreja do Senhor. E tem coisa mais demoralizante do que você dizer que é um pastor. Eu tenho vergonha de dizer que sou pastor. Às vezes, dependendo do canto que você chegar, que o povo já olha para você pensando que você é ladrão. Olha para a sua roupa, olha para o seu carro. Você não pode ter nada. Não importa se a sua família tem condições, se você já trabalhou muito, se você conseguiu comprar seu carro com muito sacrifício. Não importa o que você fez, eles olham e julgam. Por quê? Porque a maioria dos pastores que estão aí na mídia, não os pastores sérios de igreja séria, não a maioria dos pastores do Brasil, mas esses pastores da mídia são mercenários. Teve um agora na televisão que ele estava pedindo aos empresários, para os empresários começarem a dar de 10 mil. Se eu falar uma coisa dessa aqui, eu sou demitido. Que conversa é essa, pastor Adriano? Pedir 10 mil, para quê? Se a Bíblia não fala isso. E o irmão que não pode dar 10 reais? Vocês estão entendendo? Mas eles querem manter. Eu não tenho fazenda. Fazenda custando 30 milhões, com não sei quantas mil cabeças de gado. Eu não tenho nenhum bode. Não que eu não possa comprar um bode, eu até posso comprar um bode, não tem problema nenhum. Vão lá em Campina Grande para vocês verem minha fazenda. Não tem nenhum cachorro. Não que eu não possa comprar um cachorro. Mas não tem sentido, irmão. Um pastor tem uma fazenda de mais de 30 milhões, com não sei quantas mil cabeças de gado, e ainda dizer que é da igreja. Para que uma igreja quer fazenda? E dizer que Deus, que conversa é essa? Começar a dizer, irmão, não dê seu dízimo não, dê o tridízimo. Dê 3 vezes seu dízimo. Pelo amor de Deus, aí a gente tem que abrir os olhos. Isso é falso mestre, irmãos. O Deus dele é mamon, o Deus dele é o dinheiro. Esses homens não fazem nada sem pensar em dinheiro. Eles só querem dinheiro e acabou, eles não estão preocupados se você está sofrendo, se você está obedecendo a Deus, se você está pecando. O que importa é que você dê dinheiro. Você pode estar com a sua vida do jeito que você quiser. Eu vi agora uma reportagem, a mulher que ganhou o Mega Senha. Já ouviram falar do Mega Senha? Mega Senha, não é Mega Sena. Mega Senha é um programa que tem na Record. Record não, desculpa, na Rede TV. Que é o dono da Rede TV que faz, fazendo perguntas, para você chegar até 1 milhão. E a moça que ganhou esse 1 milhão é da igreja do Fred Flintstone lá, do Agenor Duque, que ele usa a roupa de Fred Flintstone, né? Ele não usa aquele roupão do Fred Flintstone, porque ele se acha, ele diz que é o profeta Elias, aí ele usa a roupa de pano de saco.
Vê se ele vai para o shopping com aquela roupa de pano de saco. Vê se ele veste no dia a dia ou se ele dorme com ela. Vá dormir na rua como Elias dormiu, lá no relento, na caverna. Vai esperar os corvos lhe alimentar como Elias esperou. Fique comendo em McDonald's, em restaurantes de encaro, não. Vá lá que eu digo que você é Elias. Aí você pode usar uma roupinha de pano de saco e dizer que é um profeta de verdade. Esses fariseus são lá profeta, coisa nenhuma. Aí, vejam bem, mas eu não quero pecar não, porque eu já pequei um bocado hoje. Então, o que é que acontece? Aí a moça que ganhou era da igreja dele. Sabe o que ele fez? Ele botou a moça no altar, eu vi o vídeo. Mas ele deu tanto abraço nessa moça e beijava a mão da moça. Vocês podem achar até o vídeo, dizendo que, olha, Deus mudou a tua história. Claro, né? O dízimo de 1 milhão é quanto? O cara vai fazer o quê? Aí estava ele lá. Vamos, igreja, glorifica a Deus, a moça lá na frente, ó. Ele fez um espetáculo e a moça lá na frente, e ele lá e abraçava a moça, e Deus agora mudou a tua história. E o coitado que não ganhou nem uma galinha, que está lá na igreja assistindo, porque ele não pegou e não botou lá na frente. Eita, irmão, olha, você está sofrendo, está desempregado, mas olha, a igreja vai te ajudar, vai te dar uma feira, vai ajudar a cesta básica. Cadê que faz isso? Um miserável, ele passa lá, vai de longe, vê se sai daqui, fica ali longe, não fala nem comigo. Mas a moça que ganhou na Mega Sena, vem, meu filho, olha, está aqui, foi Deus que mudou a tua história. Quer dizer que o coitado que não ganhou, Deus não está com ele, não é? Vocês têm que abrir os olhos em relação a isso. Esses homens não têm temor a Deus. Esses homens viram que a igreja, ou que a fé, é um meio de se tornar rico e ganhar muito dinheiro por meio dela. Esses homens eles não têm nenhum temor a Deus, nenhum temor. Mas não se preocupem não, viu? Porque aquele que sonda, que tem olhos como chama de fogo, ele vai julgar. Não se preocupem, ele vai julgar. E aí essa moça pode ser sincera, uma serva de Deus de verdade. E ela, pelos estudos dela, pelo conhecimento, ela ganhou no programa. Que Deus pode ter abençoado ela? Pode sim. E através disso que Ele deu a ela, Deus vai usar ela para abençoar a vida de muitas outras pessoas. Pode, mas o que Ele fez com isso não foi correto. Aí o que é que isso tem a ver com a nossa história? É que nós precisamos usar a palavra de Deus como base. É isso que eu quero que vocês entendam. Não esqueçam, irmãos, grande quantidade dos ensinos de batalha espiritual. A gente não está entrando em teologia da prosperidade, mas acaba falando, né? Mas não tem fundamento bíblico. Primeiro ensino é que você precisa mapear espiritualmente o local para que o evangelho seja pregado com sucesso naquele lugar. Isso é um erro muito grande da batalha espiritual. Foi o que eu falei para vocês. São aqueles pastores que dizem, nós vamos arrodear a cidade com a corrente de oração, expulsando demônios, repreendendo o espírito maligno para a gente entrar nessa cidade. Isso não tem fundamento bíblico. Em momento nenhum. Quando Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, Ele mandou eles pregarem o quê? O evangelho do reino. Entrem nas casas. Se alguém abrir a casa, vocês entram, pregam, fica ali e pronto. Se não abrir, você sai dali. Se a cidade não lhe receber, vocês, olha, até a poeira dos pés, vocês fazem um gesto como se ficará para trás. Eles vão assumir as consequências de negar e de não aceitar a pregação do evangelho do reino. Ele não manda arrodear cidade nenhuma, não manda fazer nada disso. Pelo contrário, quando eles voltam felizes e chegam para Jesus, os espíritos se submetem, né? Os demônios se submetem à nossa palavra. Aí Jesus disse, vocês estão alegres por isso, é? Não foquem nisso não, rapaz. Vocês devem estar alegres pelo nome de vocês estarem escrito onde? Não é porque espírito maligno está submetendo a vocês, não. Isso não é o mais importante na nossa vida cristã. Só que esses movimentos, eles batalham muito contra isso. Veja, não encontramos na Bíblia nenhum momento a ideia de espíritos malignos que estão estruturados e alojados em algum lugar específico. Outro problema desse ensino é que eles vão dizer, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, em Apocalipse capítulo 2, verso 13. Vamos lá. Vou tentar dar a lição, né? Eu converso demais. Mas é porque na escola dominical a gente tem que falar sobre muitas coisas, já que é uma aula e não uma pregação, então fica muito mais amplo, né? Mas alguém pode ler Apocalipse 2,13? É a carta à igreja a Pérgamo. É Jesus que está falando aqui, viu, irmãos? Eu vou ler.
Conheço o lugar em que habitas, onde está o quê? O trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2, verso 13. Veja, Jesus se refere àquela cidade como o trono de Satanás. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? É que em Pérgamo, o senhor da cidade, vamos dizer assim, ou o local geográfico era do próprio Satanás, o cabeça, ali ficava o trono dele. É isso que Jesus está dizendo literalmente? Não. Quando Jesus chama aquela cidade, diz que naquela cidade é o trono de Satanás, é porque naquela cidade existia o culto, como todas as cidades dentro do poder de Roma, a exigência do culto a quem? A César, ao imperador. Ele está se referindo aqui ao grande centro idólatra que havia ali naquele lugar. E quem naquela época, quando havia perseguição romana e os cristãos eram obrigados a adorar a César, quando eles renunciavam a adorar a César, o que era que acontecia com eles? Morte. Morte. Então ali está o trono de Satanás. Jesus está dizendo onde Satanás habita, é porque aquela cidade ela era fortemente influenciada pela adoração a César, pela adoração ao imperador. Então ali era como se Satanás estivesse reinando totalmente na vida das pessoas. A igreja ali estava sofrendo. Inclusive ele vai falar da fiel testemunha dele, que já tinha morrido por causa da sua fé. Vocês viram a continuação do texto? Ele diz que eles não estavam negando a fé, nem nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Morto por causa da fé dele, por causa da vida dele com Deus. Porque ele não aceitou se dobrar ou dobrar o seu joelho, queimar incenso. A ideia é queimar incenso lá na estátua de César, que era levantada naquela cidade, que existia naquela cidade. Então aqui, irmãos, por exemplo, quando você vai para Apocalipse aí no capítulo 2 e você volta para o verso 9, se você voltar para o verso 9, você vai ver que Jesus ele se refere aos judeus que perseguem a igreja como sinagoga de Satanás. E aqui ele já está escrevendo a igreja de Esmirna. Então, peraí, onde é que fica o reino do diabo? Onde é que o diabo realmente está? Ele está em Pérgamo ou está em Esmirna? Vocês estão entendendo? O que eu estou querendo dizer é que Jesus vai se referir, veja o verso 9, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, os que se declaram crentes, mas não são. Ele diz, sendo antes igreja de quem? De Satanás. Esses aí que dizem que são crentes e que perseguem vocês, os judeus, eles não são, porque eles não têm Cristo como Senhor. Eles dizem que são filhos de Deus, mas não são, porque eles renunciam ao seu próprio filho. Eles, em vez de serem de Deus, eles são de quem? Igreja de Deus são igreja do diabo. É isso que ele está dizendo. São igrejas de Satanás. E lá, escrevendo a Pérgamo, ele diz, ó, no meio de vós está o trono de Satanás. Diga, meu irmão, pode. Certo, correto. Sim, sim. Correto. Correto. Olha, é corretíssimo você ter uma vida. Como é que o crente tem que ter uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de comunhão com a igreja? Estando sempre se enchendo, buscando a graça de Deus para suportar as tentações do mundo e para fazer a obra de Deus, né? Para se encher dessa autoridade espiritual e conseguir, sim, caminhar, fazer a obra de Deus, evangelizar. Então isso que o irmão falou é correto. Nós temos que orar, se nós vamos evangelizar em algum lugar, nós temos que orar pelo local, orar para Deus nos usar, orar, sim, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não posso achar, né, aí é especificamente que eu simplesmente arrodeando a cidade e amarrando os demônios daquela cidade, porque por trás existe uma teologia. Vocês estão entendendo, né? Eu achar que, vamos amarrar, vamos dar 7 voltas igual Josué fez lá em Jericó. A gente vai dar 7 voltas na cidade. Está lá os crentes, um bocado de besta, no meio da rua, no sol quente. Eita, amarra o diabo, tal, com o sol quente de paletó, com a Bíblia na mão, amarrando o diabo, tal, na cidade. E depois a obra vai acontecer.
É. Dando só 7 voltas, é? Poxa, vou dar agora no meu. Não dou não, que eu não quero. Estou brincando, irmão, eu não quero carro novo. Deus me livre. Dá 7 voltas na tua casa, né? Para virar uma mansão, se fosse fácil. Mas é o contrário, as 7 voltas é para cair. Você der 7 voltas no seu carro para ganhar um novo, ele vai cair a roda, vai ficar um carro velho, né? Mas voltando ao nosso texto, então o que eu quero que vocês entendam é que não existe, irmãos, outra coisa que esse ensino herético de que existem demônios locais, ele trouxe outro ensino, de que os pecados daquele lugar estão relacionados aos demônios que estão ali, os pecados morais. Aí é outro problema, muito mais sério ainda, que é você achar que a questão social e moral está relacionada especificamente a demônios. Aí o que é que acontece? As pessoas chegam e dizem, ali há um espírito de prostituição. Então, se há um espírito de prostituição, as pessoas não precisam se arrepender de seus pecados e abandonar o pecado. O que é que elas precisam somente? Que se expulse quem? O espírito de prostituição. Já ouviram falar nisso? Aquela mulher está com espírito de prostituição. Então, ore por ela, expulse o espírito de prostituição e está resolvido. É assim que a Bíblia nos ensina? Não. Pregar o Evangelho, crer em Jesus Cristo, reconhecer os seus pecados. Ela precisa reconhecer que a prostituição é pecado, precisa se arrepender desse pecado, e entender que o Senhor chama ela para a santificação, e pedir graça ao Senhor para que o Senhor mude seu coração, a sua vida, e lhe liberte desse pecado, e ela seja uma nova criatura. Olha a diferença do verdadeiro Evangelho. Então, esses pecados morais, quem passou a ser o culpado é o diabo. Como eu repeti, como eu falei e falo, né? Que encontraram o diabo chorando e perguntaram a ele, por que você está chorando? Ele disse, porque tudo que os crentes fazem de errado, dizem que sou eu. Eu não aguento mais. Então, é essa a história, sabe? Nós precisamos, irmãos, confrontar o pecado, reconhecer o pecado que há em nosso coração. E só reconhece pecado por meio do Evangelho, por meio de Cristo, por meio da sua palavra, que nos ilumina, que nos revela a verdade e a vontade do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse é o segundo erro. Como era que os apóstolos agiam quando eles chegavam? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2, e eu quero que você não esqueça disso, em nome de Jesus. Quando Paulo chegou em Corinto, que era uma cidade imoral, o verbo corintianizar significava praticar imoralidade. Quando o camarada dizia, rapaz, esse final de semana eu vou corintianizar, na época de Paulo, significava que ele iria praticar todo tipo de imoralidade. Significava que ele iria participar dos bacanais festivos da sua cidade. A cidade de Corinto era uma cidade que tinha um templo dedicado a deusa chamada deusa Afrodite, de onde vem a nossa palavra afrodisíaco. E quando você escuta essa palavra afrodisíaco, o que é que ela indica? Indica o quê? Sexo. Ah, irmão, coma ostra, que é afrodisíaco. Então você vai estar mais preparado para uma vida sexual ou para uma prática sexual intensa. Então, em Corinto era uma cidade que tinha todo tipo de imoralidade. Para vocês terem ideia, tinha praticamente 1000 prostitutas cultuais. E o culto a Deus Afrodite era praticado como? Através do sexo, com essas prostitutas, ou prostitutos. Era como uma mulher de programa, você arrumava a mulher de programa, só que a mulher de programa do templo. Onde é que você arrumava essa mulher? Na igreja do local. Você ia para lá, arrumava uma mulher, praticava sexo com ela, e ao mesmo tempo você oferecia aquela prática sexual a Deus Afrodite, que iria te abençoar em todas as áreas da tua vida. Vocês estão entendendo como uma coisa séria? Aí Paulo chega no meio dessa cidade, um homem de Deus, e o que é que ele faz? Ele vai arrodear a cidade amarrando demônio? Ele faz isso? Não, olha o que ele fez. 1 Coríntios 2, verso 1. Eu, irmãos, fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eles valorizavam muito os filósofos, eram gregos, o conhecimento. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Grande tremor, é interessante. Por quê, né?
O que era que Paulo não passava? O que era que ele não via nesse lugar? Verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Está aí a prática de Paulo. Diga, minha querida. Sim, boa pergunta. Só o pecado. Satanás não tem nada a ver com isso. Agora, o que é que Satanás faz? Ele tenta. Então, se ele sabe que a pessoa com o Espírito é errado. É errado porque você pode dizer que ela está debaixo de influências, de tentações malignas, sim. Porque o Deus deste século, ele guia as pessoas, ele influencia as pessoas ele cega, né? Cega ela em relação ao quê? O que é que Satanás faz? Ele cega você em relação à verdade, em relação ao seu pecado. Ele tenta mostrar a você que o pecado não é o quê? Pecado. E que o pecado é bom. E que no final não há consequência nenhuma para ele. Então ele vai tentar sempre fazer isso. Que é isso? Olha, você é livre. O corpo é seu. Seja feliz. Negócio de ser crente. Isso é coisa de homem. Você deixar de viver a sua vida para agradar homem, para agradar pastor. É isso que o diabo vai colocar na mente das pessoas. Aí vamos dizer que tem uma moça que ela vive na prostituição. E você sabe disso. Na sua família, ou sua vizinha, alguém que você conheça. Aí você vai dizer, Satanás está tentando essa moça, está influenciando essa moça através das amizades, através das ideias. Sim, ele está influenciando. Mas não necessariamente ele está possuindo ela e fazendo ela se prostituir. Quem está se prostituindo é ela, pela sua própria vontade, pelos desejos do seu coração. Porque veja, Jesus Cristo, ele diz, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. E o que sai de onde? Do seu coração. O que é que ele cita lá naquele texto? Homicídios, prostituições, ou seja, os pecados da carne. Quando Paulo fala sobre pecados da carne, o que é que ele cita? Ira, prostituição, lascívia. Veja, tudo que a gente vê aí fora é da carne. Paulo diz é da carne, é da natureza, não é do diabo. Agora, aqui o diabo se aproveita da nossa natureza frágil e pecaminosa e nos influencia para a gente continuar nesses pecados e pecando cada vez mais. Satanás vai fazer de tudo que você não ouça o Evangelho. Vai colocar pessoas que concorrem ou que estão do seu lado para pecar. Porque você já notou, quando você quer fazer algo errado, aparece meio mundo de gente para ficar com você, para estar do seu lado, para lhe apoiar. Já percebeu isso? Procure fazer o que é certo. Você é um peixe fora d'água. Na sua sala de aula na faculdade, se você defender o que é correto diante de Deus, não fique pensando que a maioria vai estar com você, não. Não é? Com certeza. Tu é crente. Porque tu é crente. É verdade. É verdade. Nós andamos na contramão do mundo. E tem que ser assim. Se você está sendo aplaudido pelo mundo, tem que ter cuidado com isso. Aí a gente precisa, o que está errado aqui na minha vida? Eu estou sendo aplaudido por todo mundo no meu trabalho, todo mundo fica me elogiando e tal. Como um crente, você vai ter que desagradar em algum momento. Diga, irmão Roberto. Depois? Tem certeza? Então tá bom. Então, entenderam essa questão de... Então, o problema desse movimento de batalha espiritual é que ele coloca os pecados, relaciona os nossos pecados, que são da nossa carne, ao diabo. E aí vocês vão ver, esse é espírito de roubo. Que espírito de roubo? O camarada é ladrão mesmo, sem vergonha. Tem espírito de roubo não, meu filho. Não existe um demônio do roubo, o demônio gay, o cão gay, é o cão gay. Entrou no camarada, o cara é gay agora. É o cão gay. Entrou nele, ele virou gay. Que conversa é essa? Se eu não fosse crente, eu não queria esse negócio desse diabo em mim, não. Esse cão é gay. Ele entrou no carro, o cara virou gay. Vocês já prestaram atenção nisso? Não, irmãos, isso vem do coração do homem, da natureza pecaminosa. Se fosse assim, eu ia andar muito assustado, viu, se eu não fosse crente. Estou fora desse negócio. Vocês estão entendendo como é complicado? Cuidado com meu filho, porque o cão gay pode possuir ele, né? E ele vai deixar de ser homem. Não, meu amigo, é o pecado que vai influenciar ele a ser gay ou não, vai ser as amizades, vai ser o que ele lê, o que ele assiste, vai ser a falta de orientação sua, de conversar com ele,
vai ser a dificuldade no período da adolescência, né, onde vai se formando da infância à adolescência, a sexualidade da criança, quem ele tem como referência, quem ela tem como referência. Vocês estão entendendo? Isso é uma área muito complicada. Se houve abuso sexual, se não houve, se houve, como ela está lidando com isso, o que é que foi feito. Vocês estão me entendendo, né? Então veja que é uma situação muito complexa. Aí o povo diz, não, é o cão gay. Não, aquilo ali é o espírito de prostituição, de pombagira, né? Vocês já ouviram isso? Espírito de pombagira. Então expulsa o espírito de pombagira que a mulher é curada. Mas não é tão simples assim. Isso faz parte da nossa história de vida, de nossas facilidades e tentações que nós somos mais suscetíveis. Diga, meu querido. Sua própria cobiça, justamente. E aí Satanás se aproveita disso, né? E vai. Veja, o que é que o diabo faz? O camarada, veja, você é casado. Você não é um adúltero. Você é um homem de Deus, é um crente. Mas veja a ideologia do mundo. Como é que as mulheres estão se vestindo hoje, principalmente nos países de clima tropical como o nosso? Como é que as mulheres vão para a praia? Então, nós temos na nossa cultura que é comum uma mulher usar a roupa que ela usa na praia. Me diga, pelo amor de Deus, tem sentido? Não, precisa não. Pois é. Aí você é um homem de Deus, aí veja, como é que o diabo trabalha? Ele trabalha justamente nisso que o irmão falou. Ele alimenta a nossa cobiça. Ele alimenta. Como foi que ele tentou Jesus? Tentando alimentar o coração de Jesus com aquilo que ele imaginava que poderia surgir. A cobiça para ser grande, para ser o maior. Te dou o reino, os reinos do mundo. O que é que o homem quer? Poder, glória, riqueza. Tudo isso é tentação para o homem. Ser maior do que os outros, ter poder sobre os outros. O diabo disse, tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares. Então, ele tenta dessa forma. Ele não entrou em Jesus e levou Jesus a pecar. Mas ele... não, mas porque era Jesus. Não, ele faz a mesma coisa conosco. Pois é. Pois é, só a Bahia, né, que chama, né? Bainha, né? É isso mesmo. Olha, quando Jesus ordenou os discípulos, Mateus 10:8, ele ordenou apenas que eles expulsassem os demônios, sem ensinar qualquer técnica, qualquer magia ou fórmula, como o irmão Roberto falou. Apenas expulsem os demônios, preguem o evangelho do reino, expulsem os demônios. Não existe técnica, não existe conversa. Mas Jesus conversou e perguntou. Foi o único texto que ele fez isso, só uma vez, com o endemoniado gadareno. E só foi uma pergunta. Não teve conversa não, de ficar de kikiki e tal, não. Há quanto tempo estás aí? Aquelas histórias. Diz que um camarada foi expulsar um demônio e ele disse, sai-te. Aí o demônio disse, www.diabo.com. Site! www, ele deu o site. Se ele quisesse. Vocês estão entendendo, né? A brincadeira. Mas, irmãos, pelo amor de Deus, vocês querem estar firmes contra as astutas ciladas do diabo? Como é que nós estamos firmes? Vestindo a armadura de Deus, que a gente vai trabalhar cada parte dessa armadura aqui separadamente. Outra coisa do erro desse movimento de batalha espiritual é a questão da revelação, a experiência como fonte de revelação. Esse pessoal é pragmático, ou seja, é o que Deus me falou que vale e não o que a palavra fala. Tenham cuidado, irmãos. O maior perigo da nossa igreja é o experiencialismo. Sabe o que é experiencialismo? É que você não se baseia no que a palavra diz, mas no que você sente, no que você acha. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus diz que o nosso coração é o quê? É enganoso. Lembre-se de uma coisa, você vai sempre sentir o que você quer sentir. Você vai sempre ouvir o que você quer ouvir. Nosso coração vai ser sempre suscetível àquilo que nós queremos. Então esse negócio de eu sinto, de Deus me disse, pode ter certeza que é o que você quer. Agora, quando você vai para a palavra, espera aí, deixa eu examinar a palavra. E outra, Deus me disse, é só para o bem da pessoa, né? Irmão, Deus te falou, é para você chegar ali fora, procurar um mendigo, dar um prato de comida a ele. Disse que um
um abençoado de um falso profeta, abençoado não, amaldiçoado, de um falso profeta. Aí entrou num carro de uma família, aí viu que a família era rica, bem de vida. Aí dentro do carro ele começou a orar, né? Começou logo a profetizar bênçãos e bênçãos sobre a família ali, em termos materiais. Aí disse: Deus me disse que vocês vão me dar uma oferta de R$1.000. E o povo foi e deu, porque acreditam nessas coisas. Aí Deus não disse para ele dar não, né? Ele nunca dá, ele só recebe, né? Deus me disse para eu receber R$1.000 de vocês, que vocês vão me dar. E o povo, com medo de Deus, por não conhecer a Bíblia, deu. Quem é que merece apanhar? É o povo também. Não é só o falso profeta não, o povo também que deu. Mas é porque eles foram ensinados assim. Aí quando acontecer uma coisa com você diz: espera aí que eu também vou orar para Deus me falar, viu? Enquanto Deus me falar, eu não vou dar não. Aí você tem que responder assim: calma, Deus falou com você, só falou com você até agora, viu? Não falou comigo ainda não. Quando Ele falar comigo, aí depois você chega para a pessoa e diz: meu irmão, Deus me disse que não era para eu dar não. Entendeu? Que história é essa, irmãos? Vejam que tudo é por trás, é o dinheiro, é dinheiro. Então tenha cuidado com o que Deus lhe disse. Você quer ouvir Deus falando com você? Leia Tiago, como o irmão citou. Leia Coríntios, leia Gênesis. Aí Deus vai falar ao seu coração. Aí eu acredito. Você chegar para mim e dizer: pastor, eu estava lendo Mateus. Deus falou aqui no meu coração, nesse texto aqui, sobre perdão. Eu carregava uma mágoa muito grande de fulano, de cicrano, de beltrano. Ontem o irmão Gilvan citou uma experiência dele. Ele estava lendo a palavra e Deus falou ao coração dele. Ou o que aconteceu, né, com ele. Então, no culto dos homens, ou o que acontece com a gente. Você está lendo a Bíblia e Deus fala com você. Você está lendo a Bíblia e você está envolvido com um determinado pecado e o Senhor está exortando seu coração. Ele não precisa falar audivelmente, não. Ele vai falando, o Espírito Santo vai confirmando no seu coração: olha, você precisa consertar, meu filho. E é uma palavra sempre de amor, né? Você precisa consertar essa área na sua vida. Você precisa ter mais comunhão com a igreja. Você precisa orar mais. Está vendo por que você caiu? Porque você não ora. Porque você é falho nessa área. Você separa tempo para isso, para aquilo. Então nosso coração mesmo, a gente vai se autoexaminando. E Deus vai falando, através da nossa consciência. O Espírito vai, olha, tratando conosco. É pela nossa consciência mesmo, irmãos. Por isso, quanto mais próximo de Deus, mais sensível ao pecado. Porque é na nossa própria consciência que Deus vai tratando conosco. Não precisa dizer: Deus me falou. Isso é uma maneira de você justificar a sua autoridade. Você não precisa disso. Quando eu prego aqui para os irmãos no domingo, ou em qualquer outro dia, eu não preciso estar dizendo: Deus me disse. Basta eu pregar a palavra, porque eu sei que a palavra dele é o quê? É viva e eficaz. E eu sei que o Espírito Santo se encarrega de fazer na vida de quem Ele quer, conforme a sua palavra e a sua vontade. Não preciso dizer: Deus me disse. Nada. Ele não precisa ter me falado nada, porque a palavra é dele, não é minha. Amém? Vamos encerrar com o último ponto. É que essas doutrinas, eu quero encerrar com isso, elas atacam a suficiência de Cristo. Irmãos, a Bíblia nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vocês acreditam nisso? Amém ou não? Amém. Romanos 1, 16, 17. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se uma pessoa está em Cristo, ela é o quê? Nova criatura, 2 Coríntios 5, 17. Então, se ela é nova criatura, não há mais o que para ela? Nenhuma condenação. Romanos 8, 1. Ela foi perdoada, houve um rompimento do seu passado. E agora eu gostaria que vocês abrissem Colossenses 1, 13. Colossenses 1, 13. Ótimo. Colossenses 1, 13. Nós lemos 1 João, vocês lembram que o maligno não nos toca, né? Estou parecendo aqueles professores de primário, né? Não sei quem, e vocês repetem, né? Meu Deus do céu, estou ficando velho mesmo, viu? Estou desaprendendo. Colossenses 1, 13. Até parece que vocês não sabem, hein? Vocês já vão longe. Está engrossando a voz, né? Engrossando a voz. Não falava nada, agora já está gritando com voz grossa e tudo. É assim mesmo. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual
ou seja, nele, Jesus, temos a redenção, ou seja, o resgate. Ele nos resgatou, pagou o preço por nós. E a remissão, ou seja, o perdão dos pecados. Meu irmão, você precisa ser liberto de quê? Maldição hereditária de quê? Ezequiel 18 diz, os pais chuparam uvas verdes. Deus, falando através do profeta, diz, olha, no meio de vocês tem um provérbio dizendo que os pais chuparam uvas verdes, e os dentes dos filhos são que estão embotados. Eu até citei aqui umbu, né? Que a gente chama na Paraíba de imbu. Quando você chupa um umbu verde, seus dentes ficam travando, né? O que o texto está dizendo é isso. Quer dizer que meus pais chuparam umbu, que uva é muito chique para a gente, né? Então vamos umbu. Meus pais chuparam umbu, ou chuparam limão, e é meus dentes que estão travando? Que história é essa? Deus está dizendo para o povo de Israel que estava no cativeiro, vocês estão dizendo isso aí no meio de vocês? Isso não é verdade. Porque a alma que pecar, essa que o quê? Morrerá. Ezequiel 18, ele vai dizer, vocês estão pagando pelas próprias iniquidades de vocês. Sabe por que vocês estão com o dente travando? Porque quem chupou as uvas verdes, aí eu estou parafraseando Deus, né? Foram vocês. Vocês estão no cativeiro porque vocês pecaram os pecados dos pais de quem? De vocês. Os pais de vocês chuparam uva verdes, mas vocês chuparam também. É isso que Deus vai dizer nesse texto. Agora, se alguém se converter, aí vai tudo mudar. A alma que se converter, ela viverá. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Então, o capítulo 18, quando vocês vão ler de Ezequiel, Deus vai dizer ao povo que cada um paga pelos seus próprios o quê? Pecados. Como é que existe maldição hereditária? Pastor, existe maldição hereditária? Não, meu filho, não existe não. Ah, meu avô fez um pacto com o diabo. Problema dele. Ele fez, já morreu já foi já. Então pronto. Acabou. E você? Tem um pacto com quem? Com Cristo. Então seu avô pode ter pulado com o diabo, dançado com ele, meu amigo. Carregado o tridente dele, como diz o Matuto, né? E o diabo não tem tridente, quem tem é Aquaman, viu? Mas o diabo não tem não. Mas aí o que acontece? Você pode ter andado com o tridente dele, saindo furando o povo no carnaval. Não importa, meu amigo. Se você tem Cristo agora, você é nova criatura, você foi transportado, você não faz parte mais dos reinos das trevas. O diabo não te toca mais, meu irmão. Pelo amor de Deus. Agora, por causa disso, eu vou relaxar? Não. Eu tenho que me manter firmado. Porque ele pode dar uma cacetada ali na frente e Deus pode permitir que ele dê uma cacetada para você se orientar. Se Deus tem um plano na sua vida, ele pode permitir. Ou até com outros propósitos. Como ele permitiu na vida de Jó, que Satanás tocasse no corpo dele, mas com outros propósitos aí específicos. Tá? Mas eu não posso usar Jó também somente como referência. Tá bom, meus irmãos? Então, muito cuidado, porque aí o que é que acontece com essa doutrina de maldição hereditárias, de demônios, é que elas diminuem a obra de Cristo. Por que diminuem a obra de Cristo? Se eu sou nova criatura, se Cristo me libertou, se eu fui transportado do reino das trevas, o que é que precisa mais? Olha, vocês têm aí nesse terceiro ponto, na página 10 da revista, os textos de Ezequiel, para vocês examinarem em casa, tá? Ezequiel 18, versículo 4, versículo 20, Ezequiel 14 a 19, aí os adeptos dessa doutrina de maldição hereditária, eles costumam citar o texto de de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que Deus diz que... Vocês querem abrir? Para a gente encerrar com esse texto. Nós vamos... Abram em Êxodo, capítulo 20, é quando Deus está dando a lei ao povo, os 10 mandamentos, as tábuas da lei. No versículo 5, Êxodo 20, verso 5. Eu disse verso 5, né? Isso. Faz parte aí do segundo mandamento. O primeiro é: não terás outros deuses perante mim. Está no verso 3, é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, eu acho que na Bíblia de vocês, o não vem com Nzinho em negrito, vem? Na Bíblia de vocês? Mais pretinho. É só você seguir, cada Nzinho desse que vem pretinho é um mandamento. Não é fácil assim? Aí você circula. Quando tem um não, porque não somente o não, mas aí você, quando tem um negrito na primeira letra, porque quando chegar no verso 8, não vai ter não, vai ter lembra-te, né?
Aí o Lzinho está em negrito também. Quando chega no verso 12, tem um Hzinho de honra. Honra teu pai e tua mãe. O Hzinho está mais pretinho aí, né? Por quê? Isso é para facilitar você identificar os 10 mandamentos mais facilmente. Porque os 10 mandamentos, ele tem sempre um acréscimo em alguns mandamentos aí. Como nesse. O segundo mandamento está no verso 4. Qual é o segundo mandamento, irmãos? Não farás para ti imagem de escultura. O segundo mandamento é só esse. O que vem depois é um adendo, é um acréscimo. Não um acréscimo de homens, mas é uma explicação do mandamento. E qual é a explicação? Ele vai dizer, olha, que essas imagens não sejam de semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí ele continua reforçando, não adorarás, não as adorarás. Não é outro mandamento, é o mesmo. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Aí ele vai dizer, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito, olha aí, a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus vai nos ensinar algumas coisas aqui. Primeiro, que Ele é um Deus justo. Segundo, que Ele é um Deus muito mais misericordioso do que um Deus irado. Ele é um Deus de misericórdia. Por isso que quando Ele fala da bondade dEle, da misericórdia, Ele diz até 1000 gerações. Ele exagera. Quando Ele fala da sua ira, Ele diz até a 3ª e 4ª. Mas o que é que Ele fala aqui? Ele diz que visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aí os adeptos da teologia da quebra de maldições, ele está dizendo aqui, maldição hereditária. Que maldição hereditária? Primeiro que aqui não é demônio. Quem é que está dizendo que vai visitar? É demônio ou é Deus? É Deus que está dizendo que vai visitar. E outra coisa, o que é que ele está dizendo? Ele vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Ou seja, se os filhos cometerem a mesma iniquidade dos pais, assim como ele puniu os pais, ele também punirá quem? Não vão escapar. Então, se meu pai era um adúltero e desagradava a Deus dessa maneira, um exemplo, né? E eu vou ser um adúltero como ele, assim como Deus visitou meu pai, se é que meu pai tinha uma aliança com Deus, porque ele está falando aqui para quem tem aliança com ele, viu? Ele não está falando para ímpios aqui não, ele está falando para aqueles que são seus filhos. Então, assim como Deus puniu meu pai, por causa da aliança, da lei da semeadura, Ele também vai me punir, se eu ando nos mesmos caminhos. Agora, se eu me converto, ou se eu pequei e me arrependi, e a minha história foi mudada, vocês estão entendendo, né? Por temor a Deus, eu obedeço a Ele, me arrependi do que fiz, minha vida foi consertada, eu sou um homem temente a Deus agora. Aí Deus vai o quê? O que é que vem sobre mim, em vez da sua ira? Bênçãos, misericórdia, bondade. Ficou claro isso para vocês? Então, quando alguém chamar você, meu irmão, vem aqui na frente. Quem teve, que sabe que na família teve pacto com o diabo, fez parte de não sei de quê, aí liga logo a Umbanda, né? A Umbanda, a Candomblé, matou as galinhas pretas aí, né? Então, vem aqui na frente, nós vamos quebrar as maldições. Que conversa é essa? Você já é crente, meu irmão. Você já é nova criatura, você já foi transportado do reino das trevas para o filho, para o reino do filho. Acabou, não tem mais maldição nenhuma, não. Você quer ver você ser amaldiçoado? Ande sem temer a Deus, aí você vai ver. Não é uma oração que vai resolver, não. Você pode receber a oração do mundo todinho. É obediência. Se você é desobediente a Deus, não tem que conserto, não, meu amigo. Se vai viver na desobediência, você pode vir todo domingo, receber oração, quebrar os demônios do mundo todinho, que não vai resolver, não. Ficou claro isso para vocês? Por favor, não esqueçam disso. Pastor, já fui tanto receber oração de maldição quebrada. Se você não tiver Cristo, nenhuma maldição será quebrada na sua vida. Uma vida sem Cristo é uma vida debaixo de maldição. Porque a maldição aí é a ira de Deus sobre nós. Se você já tem Cristo, então nova criatura você é. As coisas velhas, tudo se fez novo. Amém, meus irmãos? Desculpa a demora. Deus abençoe vocês. Vamos continuar ainda na próxima aula. Vai vir muitos outros pontos. A gente vai trabalhar a armadura espiritual, cada detalhe dela, em nome de Jesus.